Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 21. Isso significa que 2 solicitações pela morte de Pita foram feitas em menos de 1 hora. Deixe de ser ridículo, diz Jackson. Acabei de matar um membro do nosso esquadrão, grita Pita. Você o empurrou para longe de você. Não tinha como saber que ele acionaria a rede naquele ponto exato, diz Fennec, tentando acalmá-lo. Que diferença faz? Ele morreu, não foi? Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Pita. Eu não sabia. Eu nunca me vi desse jeito antes. Katniss tem razão. Sou um monstro. Sou um bestante. Snow me transformou em uma arma. Isso não é culpa sua, Pita, diz Fennec. Vocês não podem me levar. É uma questão de tempo até eu matar alguém novamente. Pita olha para nossos rostos imersos em pensamentos conflitantes. Talvez vocês achem que é mais gentil simplesmente me deixar em algum lugar. Permitir que eu assuma os riscos sozinho. Mas isso é a mesma coisa de me entregar à capital. Vocês acham que estariam me fazendo um favor, me devolvendo a Snow? Pita. De volta às mãos de Snow. Torturado e flagelado, até que nenhum pedaço de seu ser anterior tivesse condições de algum dia voltar a emergir. Por algum motivo, a última estrofe de Árvore e Forca começa a percorrer a minha mente. A estrofe em que o homem prefere que sua amante morra a ser obrigado a encarar as maldades que a esperam no mundo. Você vem para a árvore, usar um colar de corda e ficar ao meu lado. Coisas estranhas acontecerão aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na Árvore Forca. Eu mato você antes que isso aconteça, diz Gale. Prometo. Pita hesita, como se estivesse avaliando a confiabilidade dessa oferta, e então balança a cabeça. Não me parece uma boa ideia. E se você não estiver presente para fazer isso? Eu quero uma daquelas pílulas de veneno como as que vocês todos têm. Cadeado. Há uma pílula no acampamento, no compartimento especial na manga de meu traje de tordo. Mas há uma outra no bolso da frente de meu uniforme. Interessante eles não terem separado uma para Pita. Talvez Coen tenha pensado que ele pudesse ingeri-la antes de ter a oportunidade de me matar. Não está claro se Pita quer dizer que se mataria agora para nos poupar da tarefa de matá-lo, ou apenas se a capital o levasse novamente preso. No estado em que ele se encontra, eu diria que a ação tinha muito mais chance de ocorrer mais cedo do que mais tarde. Certamente, isso tornaria as coisas mais fáceis para todos nós. Não sermos obrigados a dar um tiro nele. Certamente, simplificaria o problema de lidar com seus rompantes homicidas. Não sei se são os casulos, ou o medo, ou ter visto Boggs morrer, mas sinto a arena ao meu redor. É como se eu jamais houvesse saído dela na realidade. Mais uma vez, estou lutando não apenas pela minha própria sobrevivência, como também pela de Pita. Como Snow ficaria satisfeito? Como ele se divertiria se conseguisse me fazer matar Pita? Se conseguisse colocar na minha consciência a morte de Pita pelo tempo que me resta de vida. Não tem a ver com você, digo. Estamos numa missão. E você é necessário nela. Olho para o restante do grupo. Vocês acham que a gente consegue encontrar comida por aqui? Além do kit médico e das câmeras, não temos nada além de uniformes e armas. Metade do grupo fica para vigiar Pita ou para acompanhar a transmissão de Snow, enquanto os outros vão à caça de alguma coisa para comer. Mas ela prova-se de extrema utilidade, porque morou numa réplica quase perfeita deste apartamento e sabe onde seria mais provável as pessoas guardarem comida. Alerta-nos, por exemplo, para a existência de um local de estocagem, escondido por um painel espelhado no quarto, ou para a facilidade de se retirar a tela de ventilação no corredor. Assim, muito embora os armários da cozinha estejam vazios, encontramos mais de 30 itens comestíveis enlatados e diversas caixas de biscoito.
A pilhagem desagrada os soldados criados no 13. Isso por acaso não é ilegal? Diz Lee Gil. Muito pelo contrário. Na capital você seria considerado um idiota se não fizesse isso, diz Mesala. Mesmo antes do massacre quaternário, as pessoas já começavam a estocar suprimentos escassos. Enquanto outras pessoas não tinham nada, diz Lee Gil. Correto, diz Mesala. É assim que funciona aqui. Felizmente, ou então a gente não teria jantar, diz Gale. Cada um pega uma lata. Alguns de nosso grupo parecem relutantes em fazê-lo, mas esse é um método tão bom quanto qualquer outro. Eu realmente não estou no clima para dividir tudo em 11 partes iguais de acordo com idade, peso e desempenho físico. Mexo na pilha, prestes a escolher uma sopa de bacalhau, quando Peter estende uma lata para mim. Aqui. Eu pego, sem saber o que esperar. No rótulo está escrito, cozido de carneiro. Comprimo os lábios ao rememorar a chuva pingando através das pedras, minhas ineptas tentativas de paquera e o aroma do meu prato favorito no ar gelado da capital. Então, alguma parte disso tudo também deve ter permanecido na cabeça dele. O quanto estávamos felizes, o quanto estávamos esfomeados, o quanto estávamos próximos um do outro quando aquela cesta de piquenique chegou do lado de fora de nossa caverna. Obrigada. Abro a lata. Tem até ameixa seca. Entorto a tampa e uso-a como uma colher improvisada para levar um pouco do conteúdo até a boca. Agora este lugar também tem o mesmo sabor da arena. Estamos passando de mão em mão uma caixa de biscoitos finos com recheio de creme quando o sinal sonoro da TV retorna. A insígnia da capital se ilumina na tela e lá permanece, enquanto o hino é executado. E então, começam a mostrar imagens dos mortos, exatamente como faziam com os tributos na arena. Começam com os 4 rostos de nossa equipe de TV, seguidos de Boggs, Gale, Finnick, Pita e eu. Com exceção de Boggs, não se preocupam em mostrar os soldados do 13, ou porque não fazem a menor ideia de quem sejam, ou porque sabem que não terão a menor importância para a audiência. Então, o homem em pessoa aparece, sentado em sua escrivaninha, uma bandeira desfraldada atrás de si, a rosa branca recém-colhida brilhando na lapela. Há uma boa possibilidade de ele ter recebido alguns retoques recentemente, porque seus lábios estão mais inchados do que o habitual. E sua equipe de preparação realmente precisa usar uma mão mais leve em sua maquiagem. Snow parabeniza os pacificadores pelo trabalho magistral, exalta-os por livrar o país da ameaça chamada Tordo. Com a minha morte, ele prevê uma guinada nos sumos da guerra, já que os desmoralizadores rebeldes não têm mais a quem seguir. E o que era eu, de fato? Uma garota pobre e instável, com um pequeno talento com arco e flecha. Não uma grande pensadora, não uma mente prodigiosa por trás da rebelião. Meramente um rosto pinçado da patuleia, porque havia chamado a atenção da nação com minhas travessuras nos jogos. Mas necessária, extremamente necessária, porque os rebeldes não possuem nenhum líder real entre eles. Em algum ponto do Distrito 13, Beatty aperta um botão, porque agora não é o presidente Snow, mas sim a presidenta Coin que está nos encarando. Ela se apresenta a Panem, identifica-se como a liderança dos rebeldes e então faz um discurso me enaltecendo. Glórias para a garota que sobreviveu à costura e aos jogos vorazes e em seguida transformou um país de escravos num exército de combatentes pela realidade. Viva ou morta, Katniss Everdeen continuará sendo a cara da rebelião. Se algum dia vocês vacilarem em sua determinação, pensem no Tordo, e nele vocês encontrarão a força de que necessitam para livrar Panem de seus opressores. Eu não fazia ideia do quanto era importante para ela. Digo, o que suscita uma risada de Gale e olhares questionadores da parte dos outros. Em seguida, aparece uma fotografia minha, tremendamente modificada, com a aparência bela e firme e com chamas tremeluzindo atrás de mim. Nenhuma palavra, nenhum slogan. Meu rosto é tudo de que precisam agora. Beatty devolve as rédeas a um Snow bastante controlado.
Tenho a sensação de que o presidente imaginava que o canal de emergência fosse impenetrável e de que alguém vai acabar morto hoje à noite por conta da brecha de segurança. Amanhã de manhã, quando retirarmos o corpo de Katniss Everdeen das cinzas, veremos exatamente quem é o tordo. Uma garota morta, que não tem como salvar ninguém, nem a ela própria. Insígnia, hino e fim. Só que você não vai encontrá-la, diz Fennec para a tela vazia, dando voz ao que todos nós provavelmente estamos pensando. O período de carência será breve. Assim que começarem a escavar aquele monte de cinzas e se darem conta de que faltam 11 corpos, chegarão à conclusão de que escapamos. Pelo menos vamos ter algumas horas de vantagem, digo. De repente, sinto-me extremamente cansada. Tudo o que quero é me deitar num daqueles sofisticados sofás verdes e dormir. Acomodar o corpo naquelas almofadas acolchoadas e desmaiar. Em vez disso, pego o olo e insisto para que Jackson me ensine os comandos mais básicos, que trata-se, na verdade, de inserir as coordenadas da interseção de grade do mapa mais próximo, de modo que eu possa, pelo menos, começar a operar a coisa sozinha. Como o olo projeta tudo o que nos cerca, sinto um aperto ainda maior no coração. Devemos estar chegando mais perto dos alvos cruciais, porque o número de casulos aumentou consideravelmente. Como é possível que possamos avançar no interior desse buquê de luzes piscando sem sermos detectados? Não é possível. E se não é possível, estamos presos numa rede como pássaros. Decido que é melhor não adotar nenhuma espécie de atitude superior quando estiver com essas pessoas, principalmente com os meus olhos se dirigindo constantemente para aquele sofá verde. Então eu digo: alguma ideia? Por que a gente não começa excluindo possibilidades? Diz Fennec. A rua não é uma possibilidade. Os terraços são tão ruins quanto a rua, diz Leguion. Ainda podemos ter uma chance de sair daqui, de voltar para o local por onde entramos, diz Holmes. Mas isso significaria o fracasso da missão. Uma pontada de culpa me atinge, já que fui eu mesma quem idealizou a tal missão. A intenção nunca foi todos nós seguirmos em frente. Vocês só tiveram o azar de estar comigo. Bom, esse é um ponto polêmico. Estamos com você agora, diz Jackson. Sendo assim, não podemos ficar aqui parados. Não podemos nos mover para cima, não podemos nos mover para os lados. Tenho a impressão de que só nos resta uma opção. O subsolo, diz Gale. O subsolo. Que eu odeio. Como minas, túneis e o 13. Subsolo, onde tenho pavor de morrer. O que é uma idiotice, porque mesmo que eu morra na superfície, a primeira coisa que vou fazer é me enterrar de um modo ou de outro. O olo consegue mostrar casulos do subsolo, assim como no nível da rua. Quando descemos para o subsolo, vejo que as linhas limpas e confiáveis do plano da rua estão entrelaçadas por uma confusão de túneis que serpenteiam em todas as direções. Mas os casulos parecem menos numerosos lá embaixo. 2 portas abaixo, um tubo vertical conecta nossa fileira de apartamentos aos túneis. Para alcançar o tubo do apartamento, vamos precisar comprimir nossos corpos para fazê-los passar por um poço de manutenção que percorre o comprimento do prédio. Podemos entrar no cabo através dos fundos de um closet no andar de cima. Tudo bem, então. Vamos dar a impressão de que a gente nunca esteve aqui, digo. Apagamos todos os sinais de nossa presença. Jogamos as latas vazias numa lixeira, colocamos no bolso as ainda cheias para usar mais tarde. Viramos as almofadas dos sofás, que foram manchadas de sangue. Apagamos quaisquer traços de gel dos ladrilhos. Não há como consertar a fechadura da porta da frente, mas utilizamos uma segunda tranca da porta, o que pelo menos a impedirá de se abrir ao menor contato. Finalmente, só nos resta enfrentar Pita. Ele se planta no sofá azul, se recusando a mover-se. Eu não vou. Se eu for, ou revelo a posição de vocês, ou acabo machucando alguém. O pessoal diz não vai encontrá-lo, diz Fennec. Então deixe uma pílula comigo. Só vou engolir se for preciso, diz Pita. Essa opção nem existe.
Vem com a gente, diz Jackson. Ou o quê? Você me dá um tiro? Pergunta Peeta. A gente vai dar um jeito de você ficar desacordado e depois te arrastar pelo caminho, diz Holmes. O que vai não só nos obrigar a andar mais lentamente, como também pode deixar a gente numa situação perigosa. Parem de agir com tanta nobreza! Eu não estou nem aí se vou morrer ou não. Ele se volta para mim, agora implorando. Katniss, por favor. Você não entende que eu quero abandonar tudo? A questão é que eu entendo, de fato. Por que eu não posso simplesmente deixá-lo ir? Dou uma pílula para ele e puxo o gatilho? É porque eu me preocupo demais com Peeta ou porque me preocupo demais com a possibilidade de deixar Snow vencer? Será que eu o transformei numa peça nos meus jogos particulares? Isso é uma coisa desprezível, mas não sei ao certo se eu não seria capaz de algo assim. Se for verdade, seria mais gente matar Peeta aqui e agora. Mas para o bem ou para o mal, não sou motivada pela gentileza. Estamos perdendo tempo. Você virá voluntariamente ou vamos precisar te nocautear. Peeta enterra a cabeça nas mãos por alguns instantes e então se levanta para nos acompanhar. Tiramos as algemas dele? Pergunta Liguium. Não! Rosna Peeta, trazendo as algemas para junto de si. Não, repito. Mas quero ficar com a chave. Jackson a passa para mim sem dizer uma palavra. Deslizo-a pelo bolso da calça, onde ela faz um clique ao se chocar com a pérola. Quando Holmes força a abertura de pequena porta de metal para o poço de manutenção, encontramos outro problema. Não há possibilidade de as cascas de insetos conseguirem passar pela estreita passagem. Castor e Pollux retiram-nas e desatrelam câmeras de apoio de emergência. Cada um tem o tamanho de uma caixa de sapato e provavelmente opera com o mesmo nível de qualidade. Mas ela não consegue imaginar nenhuma maneira melhor de esconder as volumosas cascas, de modo que acabamos jogando-as no closet. Deixar para trás uma pista fácil como aquela me frustra, mas o que mais podemos fazer? Mesmo seguindo de um em um, segurando nossas mochilas e equipamentos pelos lados, a passagem é bastante apertada. Andamos de lado cuidadosamente até o primeiro apartamento e entramos no segundo. Nesse, um dos quartos tem uma porta onde está escrito serviço em vez de um banheiro. Atrás da porta está a sala com a entrada para o tubo. Mas ela franze a testa para a tampa larga e circular, por um momento retornando a seu próprio mundo extravagante. É por isso que ninguém quer a unidade do meio. Trabalhadores entrando e saindo o tempo todo, sem um segundo banheiro. Mas o aluguel é muito mais barato. Então, ele nota a expressão descontraída no rosto de Finnick e acrescenta. Pouco importa. A tampa do tubo é fácil de abrir. Uma escada ampla com degraus emborrachados permite uma descida rápida e fácil em direção aos intestinos da cidade. Nos reunimos ao pé da escada, esperando nossos olhos se ajustarem às restes de luz, respirando a mistura de produtos químicos, bolor e esgoto. Pollux, pálido e suado, se aproxima e agarra o pulso de Castor, como se pudesse cair se não houvesse alguém para ampará-lo. Meu irmão trabalhou aqui embaixo depois que virou Evox, diz Castor. É claro. Quem mais eles conseguiriam para cuidar da manutenção dessas passagens úmidas, mal cheirosas e cheias de casulos? Levamos 5 anos e muito dinheiro para conseguir levá-lo de volta à superfície. Não viu a luz do sol uma única vez nesse tempo todo. Em condições melhores, num dia com menos horrores e mais descanso, alguém certamente saberia o que dizer. Em vez disso, ficamos todos ali parados por um bom tempo, tentando formular uma resposta. Finalmente, Peeta vira-se para Pollux e diz. Bom, então você acabou de virar o nosso ativo mais precioso. Castor ri e Pollux consegue exprimir um sorriso. Chegamos à metade do caminho no primeiro túnel, quando percebo que foi tão notável em relação à conversa. Peeta soou como o antigo Peeta, o que sempre era capaz de pensar na coisa certa a dizer quando ninguém mais conseguia. Irônico, incentivador, um pouquinho engraçado, mas não à custa de ninguém.
Olho de relance para ele, caminhando atrás de mim sob o olhar atento de seus guardas, Gale e Jackson, olhos fixos no chão, ombros curvados para frente. Nenhum entusiasmo. Mas naquele momento, ele estava realmente ali. Peeta definiu muito bem. Pollux acaba se provando mais valioso do que 10 holos. Há uma rede simples de amplos túneis, que corresponde diretamente ao mapa da rua principal acima, subjacente às principais avenidas e cruzamentos. É chamado transferência, já que pequenos caminhões o utilizam para fazer entregas de mercadorias por toda a cidade. Durante o dia, seus muitos casulos são desativados, mas à noite, o local é um campo minado. Entretanto, centenas de passagens adicionais, poços de serviços, linhas férreas e tubos de esgoto formam um labirinto de múltiplos níveis. Pollux conhece detalhes que acarretariam desastres para um novato, como, por exemplo, quais plantas podem exigir o uso de máscaras de gás ou conter fios eletrificados ou ratazanas do tamanho de castores. Ele nos alerta para o fluxo de água que jorra periodicamente pelos esgotos, antecipa o momento em que os Evox trocarão de turno, nos conduz ao interior de bombas d'água úmidas e obscuras para evitar a passagem quase silenciosa dos trens de carga. Mais importante de tudo, ele tem conhecimento das câmeras de TV. Não há muitas aqui, nesse lugar sombrio e brumoso, exceto na transferência, mas ficamos bem afastados delas. Sob a orientação de Pollux, fazemos um bom tempo, um ótimo tempo, se compararmos com a viagem na superfície. Depois de mais ou menos 6 horas, a fadiga toma conta do grupo. São 6 da madrugada, de modo que imagino que ainda tenhamos algumas horas antes de darem pela falta de nossos corpos. De darem uma busca pelas pilhas de entulho em todo o quarteirão de apartamento, caso tivéssemos tentado escapar através dos poços, e de a caçada ter início. Quando surgir uma pausa para descanso, Pollux acha uma pequena e aconchegante sala repleta de máquinas, com várias manivelas e mostradores luminosos. Ele levanta os dedos para indicar que devemos sair de lá em 4 horas. Jackson estruturou uma programação para os turnos de vigilância e, como não estou no primeiro turno, encaixo o corpo no espaço exíguo entre Gale e Legion e durmo imediatamente. Parece que se passaram apenas alguns minutos, quando Jackson me acorda e diz que é minha vez de montar guarda. São 6 horas, e daqui a 1 hora devemos partir. Jackson diz para eu comer uma lata de comida e ficar de olho em Pollux, que insistiu em montar guarda a noite inteira. Ele não consegue dormir. Eu me arrasto a um estado relativamente alerta, como uma lata de cozido de batata e feijão, e me sento encostada na parede de frente para a porta. Pollux parece completamente desperto. Provavelmente reviveu aqueles 5 anos de prisão a noite toda. Tiro o olo e consigo inserir nossas coordenadas de grade e escanear os túneis. Como esperado, mais casulos surgem à medida que nos aproximamos do centro da capital. Por um tempo, Pollux e eu mexemos no olo, vendo que armadilhas se encontram em quais locais. Quando minha cabeça começa a girar, entrego o aparelho a ele e me recosto na parede. Olho para os soldados adormecidos, para a equipe, para os amigos, e imagino quantos voltarão a ver o sol. Quando meus olhos fixam-se em Peeta, cuja cabeça repousa bem ao lado dos meus pés, vejo que ele está acordado. Gostaria muito de poder interpretar o que está acontecendo na cabeça dele. Gostaria muito de poder entrar lá e desembaraçar a bagunça de mentiras. Mas me conformo em fazer algo ao meu alcance. Você comeu? Pergunto. Um ligeiro balançar de cabeça indica que não. Abro uma lata de sopa de galinha e arroz e entrego a ele, mantendo a tampa comigo, caso ele tente cortar os pulsos com ela ou algo assim. Ele se senta e entorta a lata, engolindo a sopa sem se importar realmente em mastigá-la. O fundo da lata reflete as luzes das máquinas, e lembro-me de algo que está na minha cabeça desde ontem. Peeta, quando você perguntou o que aconteceu a Darius e Lavínia, e Boggs disse para você que aquilo era verdade, você disse que achava que era, porque não havia nada grandioso nisso. O que quis dizer com isso? Não sei exatamente como explicar, diz ele. No início, tudo não passava de uma confusão total. Agora consigo entender determinadas coisas. Acho que existe um padrão emergindo.
As lembranças que eles alteraram com o veneno das teleguiadas possuem características bem estranhas, como se fossem intensas demais, ou as imagens não fossem estáveis. Você lembra como foi quando a gente foi picado? As árvores se despedaçaram. Havia gigantescas borboletas coloridas. Caí num fosso cheio de bolhas laranjas. Reflito sobre isso. Bolhas laranjas brilhantes. Certo, mas nada em relação a Darius ou Lavínia foi assim. Acho que ainda não tinham aplicado nenhum veneno em mim, diz ele. Bom, isso é uma coisa boa, não é? Pergunto. Se você consegue separar as duas experiências, então consegue distinguir qual é a verdadeira. Sim, e se eu conseguisse criar asas, eu poderia voar. Só que as pessoas não conseguem criar asas, diz ele. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, digo. Mas as pessoas não precisam de asas para sobreviver. Todos precisam. Ele termina a sopa e devolve a lata para mim. Na luz fluorescente, os círculos embaixo dos olhos dele parecem hematomas. Ainda dá tempo. Você devia dormir. Sem esboçar resistência, ele se deita, mas apenas observa o ponteiro que se mexe de um lado para o outro em um dos mostradores. Lentamente, como eu faria com um animal ferido, estico a mão e acaricio alguns fios de cabelo em sua testa. Ele fica paralisado diante de meu toque, mas não o rechaça. Então continuo acariciando delicadamente os cabelos dele. É a primeira vez que eu toco voluntariamente desde a última arena. Você ainda está tentando me proteger. Verdadeiro ou falso? Sussurra ele. Verdadeiro, respondo. A resposta parece requerer mais explicações. Porque isso é o que você e eu fazemos. Protegemos um ao outro. Depois de mais ou menos 1 minuto, ele cai no sono. Pouco antes das 7, Pollux e eu nos juntamos aos outros para acordá-los, aos costumeiros bocejos e suspiros que acompanham o despertar. Mas meus ouvidos também estão captando uma outra coisa, quase um sibilo. Talvez seja apenas vapor escapando de uma bomba d'água ou o barulho distante de um dos trens. Peço ao grupo ficar em silêncio, para fazer uma interpretação mais apurada do som. Há um sibilo, sim, mas não há um som contínuo. Parecem mais múltiplas exalações que formam palavras. Uma única palavra, escoando através dos túneis. Uma palavra, um nome, repetido inúmeras vezes.